Você compraria uma bicicleta em que só pudesse andar na garupa? Pois é, exatamente isso que acontece quando alguém faz uma doação com usufruto. Você pode até usufruir do bem, mas não tem o comando. E isso é só a primeira parte do problema. Hoje eu vou te mostrar por que a doação com usufruto pode ser uma armadilha jurídica e financeira e quais são as consequências que quase ninguém comenta. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Glaucia Jacó, advogada há mais de 30 anos, com atuação especializada em planejamento patrimonial, holding familiar e estruturação jurídica de sucessão. Nesse canal eu te ajudo a proteger o seu patrimônio com inteligência, método e total controle, para que você não deixe apenas uma herança, mas construa um legado de paz, economia e segurança para sua família. Na prática, quando você doa um imóvel com usufruto, você até pode continuar usando ou recebendo rendimentos. Mas para vender ou movimentar esse bem, você já não decide mais sozinho. Você vai precisar da assinatura do donatário e dependendo do regime de bens dele, você também vai precisar da assinatura de nora, genro ou até mesmo de cônjuge de terceiros. Ou seja, o que era só seu passa a depender de várias pessoas para você poder gerir aquele patrimônio. Agora, se o donatário, que é quem recebeu o bem, for menor de idade ou incapaz, aí a coisa complica ainda mais. Segundo o artigo 1750 do Código Civil, os imóveis pertencentes aos menores somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Ou seja, se ele for menor ou interditado, se aplica essa regra do Código Civil. E você que doou o seu imóvel para garantir o futuro, por exemplo, do seu filho atípico, se precisar vender o imóvel para custear um tratamento de saúde seu, ou até mesmo dele, você vai precisar ingressar com um pedido em juízo, com uma ação, para que o juiz, depois de fazer uma avaliação desse imóvel, consultar o Ministério Público, que acaba atuando como um interventor aí nos interesses do menor, avalie se no entendimento deles a venda atende aos interesses do seu filho de alguma forma. Então, depois de algo em torno de 2 anos, porque é mais ou menos isso que leva a um processo dessa natureza, você talvez possa vender o imóvel que era seu, mas que você doou para dar segurança ao seu filho menor ou incapaz. Você sabia que isso funcionava desse jeito? Provavelmente não, porque não interessa quem te apresenta essa estratégia de doação com usufruto explicar todas essas consequências desse ato. Também tem muita gente que busca doação com usufruto achando que sai mais barato do que o inventário. Mas em quase todos os estados do Brasil, o ITCMD da doação tem a mesma alíquota e a mesma base de cálculo do inventário, o valor venal do imóvel. Ou seja, você gasta praticamente o mesmo na doação do que gastaria no inventário, só que entrega o controle desse patrimônio antes da hora. Aqui é importante a gente destacar a questão da recente criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB. Até hoje, o valor venal dos imóveis era arbitrado pelas prefeituras, conforme cálculos que demoravam muito a ser atualizados, porque as prefeituras não dispõem de técnicos, de pessoal suficiente para fazer esse trabalho de uma forma recorrente e manter esses cadastros realmente atualizados. Então agora eles criaram o tal do CIB. E o que isso muda? Esse cadastro ele vai funcionar como uma espécie de CPF dos imóveis, como muita gente está chamando por aí, e essa analogia é até bastante adequada, tá? Então toda transação, compra, venda, doação dos imóveis que necessariamente passam por cartórios de títulos, documentos, registro de imóveis, elas vão ser informadas em tempo real para esse cadastro, que vai passar a ter os valores atualizados de todas as transações envolvendo os imóveis em todo o território nacional. E qual o interesse do governo em fazer esse cadastro e integrar esse cadastro ao SINTER, que é um sistema de inteligência de dados que une dados de cadastros de imóveis urbanos e rurais de prefeituras, do estado e do INCRA, e acaba formando aí uma base unificada. Adivinha qual é o interesse? Será que é para te ajudar a organizar o seu patrimônio? Claro que não, né? O único objetivo do governo integrar o CIB ao SINTER é permitir ao Estado ter conhecimento amplo sobre as suas transações e os valores envolvidos. E com isso, é claro, aumentar a arrecadação. Moral da história: para o que nos interessa aqui, que é o ITCMD, que é o imposto que incide tanto sobre doação quanto inventário, a base de cálculo desse imposto, que atualmente é o valor venal, que geralmente é desatualizado e, via de regra, menor do que o valor de mercado dos bens,
ele vai passar a refletir o valor de mercado, porque a atualização dos cadastros vai ser feita em tempo real pelo Sinter. Resultado, você vai pagar mais imposto, mais uma vez. Agora, ainda sobre a doação com usufruto, tem um outro detalhe que muita gente esquece, ou mesmo não sabe, ou até não se atenta para isso. A doação ela é definitiva. Uma vez que você faz a doação, não tem um botão de desfazer. Então, se você mudar de ideia, já é tarde demais. Você já vai estar na garupa da bicicleta, sem ter para onde correr, dependendo da assinatura de terceiros, para poder gerir o que é, ou pelo menos era até muito pouco tempo, seu. E que você construiu com seu suor, com seu trabalho. Ainda existem riscos ocultos que raramente são explicados. Se o donatário se divorciar, por exemplo, o bem pode acabar tendo que ser partilhado com o cônjuge. Se ele falecer, o bem pode acabar nas mãos de herdeiros que você jamais escolheria. E se tiver dívidas, se o donatário tiver dívidas, esse seu imóvel pode acabar sendo penhorado para pagar essas dívidas do donatário. Tudo isso porque a partir da doação o patrimônio já não está mais no seu comando direto, mas passa a integrar o acervo patrimonial de quem recebeu essa doação. Ah, mas eu vou colocar cláusula de impenhorabilidade. Ok, mas sinto muito informar que nem sempre essa cláusula é respeitada pelo Poder Judiciário, principalmente se a gente estiver falando aqui da Justiça do Trabalho. Agora, me deixa tornar a coisa mais objetiva e clara para você, tá? Vamos pensar em números aqui. Se você doar um imóvel de 2 milhões de reais com usufruto no Rio de Janeiro, por exemplo, o ITCMD vai ser de 160 mil reais. E o valor desse imposto é o mesmo que seria pago no inventário. Ou seja, você não tem vantagem financeira nenhuma e ainda fica de mãos atadas na garupa da bicicleta. Perde o controle e a gestão do seu patrimônio para o resto da sua vida. Você acha isso um bom custo-benefício? Sempre, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental entender o que realmente está em jogo. Você precisa pensar os seus objetivos de curto e longo prazo quando for considerar um planejamento patrimonial. E isso não se faz com conselho de amigo, nem do dono do cartório, que não entende de planejamento, mas quer ganhar dinheiro com a sua escritura de doação. O planejamento patrimonial não é sobre fórmulas prontas, não se faz com modelos de holding, mas é preciso alinhar a estrutura jurídica às necessidades, aos anseios da sua família e ao futuro que você deseja garantir. Se esse tema fez sentido para você, continue acompanhando meus conteúdos aqui. Nos próximos vídeos eu vou mostrar outras formas de organizar o patrimônio em vida que permitem economia, segurança e o mais importante, a manutenção do seu controle até o último dia. Deixa a sua dúvida aqui, porque ela pode virar um conteúdo para o próximo vídeo. Nos vemos lá. Um abraço!